irmãos em Cristo Jesus, né? Que a paz do nosso Divino Mestre esteja em nossos corações. Como a Débora falou, né? Nós estamos trabalhando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e nós vamos trabalhar esse item, os tormentos voluntários. Mas nós queríamos dar uma ênfase em como evitar os nossos tormentos, principalmente os voluntários, né? Mas vamos para a leitura do Evangelho, para que a gente possa compreender como que nós temos, né, muitas vezes, nos envolvido nessas vibrações que geram esses tormentos para todos nós, né? Então, o Evangelho fala assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prolibar dos gozos celestes. Imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, a felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular, o homem, como que, de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá mais do que os que derivam da inveja e dos ciúmes, do ciúme. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes, o que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias, não estou pontuando, né? Lhes causam insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximo. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva dos ciúmes que os devora, pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão que largar todas essas frivoleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no Cristo compensações merecidas. De que tormento, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si
e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Essa mensagem é trazida por Fenelon, né, em Lyon, 1860. Aí nós começamos a refletir, né, que ele começa dizendo para nós que todos, né, que o homem vive incessantemente na busca da felicidade. Muito temos buscado essa felicidade. Como diz, né, incessantemente. Muito, muito. Todos queremos ser felizes. Mas aonde temos buscado essa felicidade? Nós que vivemos num mundo ainda que predomina, né, a matéria sobre o espírito, que predomina as sensações sobre os sentimentos, temos buscado essa felicidade nos prazeres, nos gozos da vida material. Tudo aquilo que a vida terrena, né, pode nos oferecer na satisfação imediata dos nossos prazeres. Então, ele está trazendo aqui para nós que isso tem causado todas essas aflições e gerado tormentos, né, no nosso pensamento, na nossa intimidade, né? E nós temos sofrido essas consequências, gerando para nós situações bem aflitivas, né? Perda de sono, doenças, todas essas questões que a gente vê no mundo, né? Desânimo, desistência, né? São todos frutos dessa busca incessante de uma felicidade fictícia, né? Então, o que é a felicidade real? O que é a felicidade que nós devemos buscar? Então, nós, né, a doutrina espírita tem nos esclarecido, né, com muita clareza, que a felicidade é um estado íntimo da alma. Não está fora de nós. Não está nas conquistas externas, né, que nós temos tanto buscado, no ter, né, no possuir, no mando, no poder, mas está naquilo que está dentro de nós, nos nossos valores morais, naquilo que a gente sente a alegria íntima de realizar. Então, ela é um estado interior, né? Aí Jesus fala, a felicidade ainda não é deste mundo. Então, de que mundo que Jesus está falando que não é a felicidade? Não é só da Terra. A Terra representa um grupo de espíritos, que somos nós, né, que trazemos na nossa intimidade estados doentios da, da, da alma, representado nos vícios morais. Então ele fala aqui da inveja, fala dos ciúmes, fala, né, das situações, né, que a gente busca, né, não contentar com o crescimento do outro, com a alegria do outro. Então são estados doentes. Porque se todos nós somos irmãos, né, como um filho, por exemplo, numa família, né, quando um filho consegue um êxito qualquer, não gera para nós uma alegria? Por que que o filho do outro, que não está na minha família consanguínea, né, não gera essa mesma alegria?
Tá vendo como a gente assim está ligado à matéria? Porque a família consanguínea, né, as relações de família na Terra, né, são passageiras. Assim como todas essas buscas incessantes que a gente tem feito. Então, se a gente tivesse um sentimento, uma visão mais ampliada da vida espiritual, nós iríamos entender o que a doutrina tem trazido com tanta clareza para nós, que não importa onde estamos ou com quem estamos, somos todos filhos do mesmo Pai. E, portanto, somos todos irmãos. E se somos irmãos, né, deveríamos nos contentar com o êxito, com o crescimento, com a conquista do outro. Mas isso não tem acontecido. Né? Então, por isso que Jesus fala que o reino ainda não é, porque o nosso estado íntimo ainda não reflete esse estado que Jesus mesmo fala que veio construir na terra, que é o reino dos céus no coração dos homens, que é o estado de perfeição, né, que é o único determinismo divino para nós. Então, num estado mais amplo da expansão dos nossos valores, das nossas virtudes, dos nossos sentimentos, nós vamos encontrar a felicidade real. Né? Essa felicidade que nós gostaríamos de estar vivendo na Terra, mas ainda não temos as construções que nos permite vivê-la dessa forma. Né? Então, tem uma pergunta que a gente poderia fazer, né? Qual é a felicidade que nós podemos almejar na Terra? Ou não podemos almejar felicidade nenhuma? Será que a Terra a gente tem que ficar num estado de sofrimento? Num estado né, de retenção da expansão do bem em nós? Então, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, começando a quarta parte, que ele fala da perfeição moral, e, não, desculpa, quarta parte, ele fala das esperanças e consolações, ele vem falar das penas e gozos terrestres. É a pergunta 920. Então, ele fala assim, ó, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É o que nós queremos saber. Que felicidade que eu posso gozar na Terra? Será que eu posso ser plenamente feliz na Terra? Né? Aí ele fala assim, respondendo, né? Não, isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é possível ser feliz, mas uma felicidade relativa, né? Ela vai estar diretamente proporcional ao bem que eu conseguir expandir. Por quê? Que ele fala que devemos, né, vamos ler aqui de novo, a suavização dos seus males. Porque nós sabemos que no mundo de expiação e prova, que é o que nós estamos, ainda tem né, ainda prevalece o mal sobre o bem. É a definição que está lá no Livro dos Espíritos. Né? Mundo de expiação e prova, predomínio do mal sobre o bem. Então, isso significa o quê? Que todos nós, de um modo geral, claro, porque já estamos num mundo de transição, então tem espíritos que já avançaram na expansão, na construção do bem na sua intimidade, mas, de um modo geral, a predominância ainda é, na nossa intimidade, do mal. Então, quando eu vou conseguir a felicidade? Quando eu suavizar esse mal que está em mim.
né? Então, cada vez que eu vou dominar um pouco desse contexto doente, né, chamado mal, a gente vai crescendo como espírito, né? E isso vai dando alegria, que é um estado de felicidade. A alegria já é um estado de felicidade, né? Mas a alegria é real, a alegria da alma. Aí, na pergunta seguinte, né, ele fala assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Isso é uma afirmação, né? Concebe que vai ser feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa, que nós comentamos em cima, ele fala, é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, a, a muitos males se forrará, proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, olha, não tem outra forma. É buscar o bem, né? Porque o bem é o único recurso que vai combater o mal. Então, ele começa dizendo que nós somos os obreiros da nossa própria felicidade. E é o que o capítulo vem trazendo aqui para nós. Esse tormento, que é uma infelicidade, né? Porque ninguém é feliz nos tormentos, nem quando estamos atormentados, nós não somos felizes. Nós precisamos entrar num conflito para o conflito gerar uma reflexão que nos impulsione a desejar sair desse contexto, de mudar-se, de mudar intimamente, né? De transformar-se. Então, esse é o convite que a doutrina espírita vem fazendo para nós, para que a gente consiga um certo grau de felicidade, que nos é permitido. Então, ninguém precisa ficar de cara fechada. Ninguém precisa ficar insatisfeito. Muito pelo contrário. Esses estados denotam a doença que nós trazemos, né? Intimamente. Então, para combater a doença que nós trazemos, tem doença, né? A gente precisa mudar o aspecto, né, do pensamento para que gere em nós uma esperança, né? O termo aqui não é das esperanças e consolações. Então, para que a gente entenda, compreenda que as leis de Deus estão sempre agindo a nosso favor. E quando a gente sente isso, a gente já tem condição de alimentar uma alegria íntima, né? Estou sendo amparado pela espiritualidade, pelo Pai, pela lei. Tudo que me acontece tem me impulsionado para frente, para o destino, para essa perfeição relativa, né? Para que eu possa um dia almejar essa felicidade sem mescla. Mas enquanto isso, estamos nessa luta, né, de buscar essa felicidade que é os nossos compromissos enquanto encarnados, né? Que é o dever cumprido, é realizar aquilo que nos cabe fazer e não fugir, né, dos nossos compromissos. Tranquilo até aí, gente? Alguma consideração? Alguém quer comentar? Então, como que a gente vai buscar essa felicidade relativa? Joana de Ângeles, ela tem uma frase que me chamou muita atenção no livro
Garimpos de Amor. Ela fala assim: o amor é portador da magia renovadora, abrindo espaços para a instalação da felicidade. Então, olha, portador, o amor, portador da magia renovadora. Espaços. Quando eu li isso aqui, me veio na mente a luz. E abre espaços, né, nas trevas. Então, um filetinho de luz, por menor que seja, já quebra a escuridão. Então, um pouquinho do amor, por menor que ele seja em nós ainda, porque nós sabemos que o amor é o sentimento por excelência, né? E que nós ainda não possuímos de forma total, incondicional, né? Mas é possível a gente começar a amar, a desejar o bem, a pensar no bem, a olhar outro, um olhar diferente, eliminando de nós todo aquele conteúdo que nos pertence. Nós não podemos negar, porque se a gente negar, a gente não assume a responsabilidade de mudar. Então é necessário, né, que a gente faça esse trabalho, mas um pouquinho que seja do amor, ele já vai clarear, abrir espaços para a felicidade. Eu acho que essa frase reflete muito o pensamento que eu estou querendo trabalhar hoje. Que é possível a gente ir construindo felicidade na proporção em que nós vamos conseguindo amar. Que seja no grau de amor que eu posso dar, que eu posso ter. Porque se eu não consigo ainda o amor incondicional, existem formas, né, que eu posso representar esse amor. Porque o que é o amor que a gente já aprendeu? Como que nós representamos, como que o amor é representado? O amor é um sentimento. Todo sentimento, ele é vivido nos relacionamentos uns com os outros. O sentimento por excelência, né? É o ponto delicado do sentimento, diz lá na lei de amor. Mas como que eu vou viver esse amor? O que é a vivência do amor? O que é a vivência do amor? Ninguém sabe? Américo, Hum, dá licença só para eu lembrar de uma coisa, uhum, que Jesus foi chamado para fazer uma alimentação, né? Para comer. hum. Aí ele disse assim: meu alimento, minha fome, né? É fazer a vontade do meu Pai. Lembrei disso nessa questão aí do amor. Será que um dia a gente vai falar a minha felicidade, o meu amor é fazer a vontade do Pai? Então, Será que nós tá? vamos chegar nisso, Rosana. Sim. Talvez a gente conclua o estudo compreendendo qual a vontade do Pai, né? Porque é a vontade do Pai é que nos amemos uns aos outros. Jesus já falou, né? Ele sintetizou toda a lei no amar ao próximo como a si mesmo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo e tenho amado. Então, o Jesus já mostrou a fórmula, mas a gente não consegue, porque a gente não expandiu esse amor
no ponto mais delicado dos nossos sentimentos. A gente está no processo. Então, o que é possível para nós? O que é possível fazer? É a caridade. Né? Porque a caridade é a vivência do amor. Então, a gente precisa, né, expandir o entendimento do que seja a caridade. O que é a caridade, que eu outro dia falar? É atender, é socorrer, é amparar a necessidade dos nossos irmãos, daqueles que estão conosco. Não importa em qual nível, não importa em qual estado, não importa em cor de pele, não importa estado econômico, não importa estado para que lado que ele pensa. Não, é a necessidade. Então, qual que é a grande dificuldade? Da gente compreender ou perceber, né, a necessidade do outro. A nossa percepção está muito voltada ainda para nós mesmos. Então, a caridade, então vamos começar a refletir um pouco sobre ela, para que a gente possa perceber o que a gente já pode fazer. Se a gente for dar a definição, está lá, segundo Jesus, né, benevolência, indulgência, perdão, e tudo isso a gente já sabe decorar. Mas a gente precisa compreender na prática o que é ser caridoso. Então a gente precisa entender primeiro o que é a caridade, né? E lá na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da perfeição moral, né, porque esse estado que nós almejamos, né, de felicidade, vai estar conosco quando a gente atingir essa perfeição moral. Mas eu já posso fazer caridade, porque a caridade está ao alcance de todos. O amor, ainda não, na sua amplitude, mas a caridade, sim. Né? Então, aqui, na pergunta 893, ele fala assim, porque a caridade é a virtude que é a vivência do amor. Todo sentimento tem uma virtude que corresponde à prática dele. E a virtude é a prática dos sentimentos elevados. Né? A mais notória de todas as virtudes. Aí a resposta é assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque toda indica um progresso na senda do bem. Então, olha, toda vez que nós progredimos no bem, nós estamos expandindo virtudes, valores morais e virtudes. Né? Então, tudo é meritório. Todo bem realizado tem mérito. Aí ele continua. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, olha, lá na pergunta que a gente leu antes, ele fala, né, na pergunta 920, ele fala que a gente tem que suavizar os males que estão em nós, né? E aqui, então, ele vem falar que a virtude, existe virtude, sempre que há a resistência voluntária, nosso desejo, nossa vontade, eu quero combater o mal que tenta me arrastar. Porque o mal é um arrastamento. Porque nós estamos cristalizado ao longo dos milênios da nossa existência, que ele tem uma força de ação em nós.
Mas nós somos seres inteligentes, nós temos potenciais, nós temos a inteligência, a razão, que já é capaz de perceber o que é bom e o que não é, já é capaz de discernir. Nós temos a consciência que dita para nós o que é que podemos realizar em, em sintonia com a lei de Deus. Ela é um guia, mas a gente não tem consultado a consciência, porque a gente não tem levado a inteligência ao nível da razão. A razão é lucidez, a razão é verdade. A gente fala assim, quando a gente comete um erro grosseiro, um erro, perdeu a razão, perdeu mesmo. Eu não consegui alcançar a razão. Então, quando eu alcanço a razão com o pensamento reflexivo do conhecimento que chega até mim, eu consigo acessar as leis de Deus que eu já trago comigo. O bem que eu já trago, tudo isso já está em mim. E eu, acionando, eu alimento esse desejo de combater esse mal que tenta me arrastar. Porque é natural. Né? Então, como que a gente vai combater os vícios morais? Expandindo o bem em nós, que são as virtudes, os valores. Né? E aí continua. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, tem uma outra pergunta, que agora eu sei o número, 895, que ele fala assim: posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? A gente não vai encontrar a felicidade quando a gente for perfeito, a felicidade sem mescla, como ele fala no texto. Então, precisa eliminar a imperfeição. Qual que é o sinal mais característico? O interesse pessoal. Por isso que ele coloca aqui, né, que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Do próximo. Sacrifico meu interesse em favor do outro. Do bem do outro. Né? Sem pensamento oculto. Sem desejar nada em troca. É o bem pelo bem. É o bem porque o bem nos faz bem. É o bem porque o bem é que vai alimentar em mim essa alegria íntima de ser útil para um dia ser caridoso. Aí ele continua. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, a mais meritória de todas as virtudes é a caridade. Porque a caridade é o amor em movimento. É o amor, né, sendo acionado em nós. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Bom, então, gente, a gente tem conseguido ser caridoso nos relacionamentos com aquele que a gente percebe a sua necessidade, naquilo que eu já dou conta de fazer ou que eu tenho recursos para atender. Lembra a parábola do bom samaritano?
Foi caridoso, que Jesus dá lá o exemplo da caridade, aquele que teve compaixão com o outro. Então, eu sou tocado por um sentimento chamado compaixão quando eu vejo a dor alheia. Sem isso, eu não consigo praticar a caridade. Né? Eu consigo até auxiliar, ajudar, né? Mas ainda não é a caridade no sentido mais amplo da palavra. Né? Por que eu não consigo? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da lei de amor, né, ele traz o tema egoísmo. Porque o que combate ou o que é antagonismo a uma virtude? O vício. Então, se eu quero expandir uma virtude, se eu preciso expandir uma virtude, né, e consigo, é porque em mim existe o vício que a combate. Né? E é tão claro isso que lá no Evangelho ele fala assim: essa chaga da humanidade deve desaparecer da Terra. Onde retarda o progresso moral. A felicidade não está relacionada ao progresso moral, diretamente relacionada. Enquanto estiver egoísmo, ele vai retardar o progresso moral e, consequentemente, retardar a nossa felicidade. Né? Aí eu vou pulando, tá? Senão ele fala assim: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, eu poderia dizer espíritas, devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Porque para combater mal, precisa ter coragem. Porque não tendo coragem, né, é muito fácil a gente continuar do jeito que a gente é. Mas foge da felicidade. Né? Aí ele continua falando assim: esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. Nós não estamos falando só de miséria física, não, miséria moral também. Né? Então, todas as misérias nascem do egoísmo. Porque o egoísmo só vê o meu interesse. E num mundo de relação que Deus preparou para nós como oportunidade, como meio de crescimento moral, porque a moral que, que denota se houve avanço na nossa evolução. Joana fala que o intelecto é intermediário. Não, tem até a frase aqui. Ela fala assim: o intelecto é o instrumento e a moralidade é a finalidade superior da vida. Porque é o sentimento que denota se nós avançamos ou não. O conhecimento impulsiona para que o sentimento possa expandir. Mas saber só não basta. A gente precisa, né, colocar em prática esse conhecimento, viver esse conhecimento. Né? Bom, por isso que a gente vê na Terra tantas dificuldades, né? Porque nós temos muito conhecimento, mas o conhecimento ainda não atingiu em nós, né, o objetivo dele, que é fazer esse impulsionar nosso crescimento moral. Então, todas essas misérias são frutos
que é a negação da caridade. Então, por que eu não consigo ser caridoso? Porque o egoísmo ainda é grande em mim, né? E essa frase aqui, né, é muito importante. Por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, se o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade dos homens, o antagonismo dele, que é a caridade, é o caminho para a felicidade. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Enquanto eu não olhar para o irmão, né, com um olhar, né, de desejo de atendê-lo nas suas necessidades, que é a caridade, eu vou estar ainda no egoísmo, no interesse pessoal. Por isso que a doutrina espírita, né, parafraseando Cristo, trouxe como lema: fora da caridade não há salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala da caridade. Que eu posso ter tudo. Posso dar o corpo para queimar, posso distribuir os bens, posso falar todas as línguas, posso profetizar, posso ser médium, posso ser orador, posso ser tudo. Se eu não tiver caridade, nada sou. Isso é Paulo, né? E tem uma mensagem de Paulo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu queria, para ir encerrando, refletir sobre ela. E foi um quadro comparativo, se der tempo a gente apresenta. Então, eu falo assim, Paulo, deixa eu pegar aqui. Eu falo assim, ó, é o item 10 do capítulo 15, que é fora da caridade na salvação. Então, olha só a importância, né, de nós compreendermos o valor da caridade para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, né? A doutrina espírita, ou Kardec, né, colocou um capítulo no Evangelho, fora da caridade não é salvação. E a salvação é eliminar de nós todo esse conteúdo doente que nós trazemos. É combater todo o mal que ainda está em nós. Então, à medida que a gente for exercitando, nós sabemos que tudo é gradativo, mas olha, a caridade é ação e a ação é possível. Basta querer. E para querer, basta conhecer. É a fé raciocinada. Então, se a gente tem um entendimento, por que não fazer? Então, a gente precisa ir caminhando nesse sentido. Aí, Paulo fala assim, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Então, os nossos destinos estão ligados à caridade. O nosso bem-estar, a nossa perfeição, a nossa felicidade está ligada a entendermos a caridade como essa salvação, como essa cura na nossa alma, né? E ele vai dissertando aqui, ele fala assim, ó, o Espiritismo não poderá provar sua origem do que dando a caridade, né? Como regra, pois ela é
o reflexo do mais puro cristianismo. Então, é Paulo trazendo para nós, né? O maior reflexo do Cristo é a caridade. Né? Se a gente for pensar o quanto Cristo é caridoso conosco, e foi caridoso sempre, né? A gente não tem limite. Então, se nós queremos ser cristãos, seguir o Mestre é o caminho, né? Aí ele fala, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. Então, quando eu for fazer alguma ação, por isso que Santo Agostinho fala para a gente refletir, né? Durante o meu dia, o que eu fiz que foi bem, que é a caridade, o que eu perdi a oportunidade de fazer o bem, seja, né, no contexto de atender uma questão material, seja no contexto de atender uma questão espiritual. Seja uma palavra que eu poderia dizer com mais amorosidade, ou seja, né, naquela que eu falei de modo displicente. Então a gente precisa pensar, submeter tudo, isso é caridoso? Isso está de acordo com a caridade? Essa minha atitude é caridosa para com o outro? Né? Então Paulo pede para nós, submeter todas as vossas ações ao controle da caridade. E vossa consciência responder-vos-á. Então, se a gente agir na caridade, ou submeter a caridade, a consciência, que são as leis de Deus em nós, vai, né, nos aprovar em tudo. Esse é o estado da felicidade. Quando eu sentir que eu estou alinhado com a lei de Deus. Mas não é na sua perfeição, não é na sua completude, é naquilo que eu ainda dou conta. Mas a gente é displicente, ele vai falar aqui para nós. Ela não apenas evita que façais o mal, mas vos fará praticar o bem. Pois não basta uma virtude negativa, não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Então a virtude tem que ter ação, tem que movimentar para frente, para o bem. É porque muitas vezes a gente se considera caridoso fazendo algumas atitudes paliativas, que não mexe na nossa intimidade, que não tem sentimento. Por isso que Paulo fala que se não houver caridade, nada feito, né? Para fazer o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Então, a consciência, a lucidez daquilo que eu estou fazendo. Eu preciso acionar a vontade. Por isso que os Espíritos respondem para Kardec que para vencer o mal, né, a gente precisa fazer esforços. E para fazer esforços, eu preciso acionar a vontade. Fazer mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Então a gente acha que muitas vezes a gente não está fazendo mal, porque eu não estou fazendo nada. Não fazer nada já é mal. Deixar de fazer o bem é mal. E o que lá na obediência e resignação os Espíritos falam para nós? Eles falam para nós. Paulo chegou aqui para me ajudar a pôr o quadro. Põe aqui para mim, Paulo, enquanto eu vou terminando aqui. Eles falam que o nosso vício
da atualidade é a indiferença moral. É porque eu ainda não consigo, né, acionar a minha vontade para fazer o bem. Então, eu sou indiferente, eu sou ocioso, eu tenho uma ociosidade mental, eu não desejo sair do estado que eu me encontro, porque eu comprazo nele. Eu sinto um prazer mórbido de estar do jeito que eu estou, que às vezes até justifico, né? Então, que a gente possa, né? Deixa eu ver o tempo. 2 minutos. Então, a gente trouxe um quadro aqui para que a gente compreenda a diferença, né, de buscar, como que nós buscamos a felicidade, que é o tema, né, do capítulo. Só clicar na setinha aqui. Só clicar aqui. Do lado aqui? Isso. Então, olha só. Os gozos. Qual a natureza dos gozos? Materiais. Ligados aos sentidos. Ao corpo físico, às posses, às paixões mundanas, como o orgulho e a ganância. Então, a natureza dos gozos materiais está resumido aí. E dos gozos da alma? São derivados do progresso moral na prática do bem, do amor ao próximo, do autoconhecimento e da vivência da caridade. Então, qual dos dois a gente tem buscado ou alimentado? Né? A consequência dos dois nós já falamos, né? Qual a limitação? No gozo material, são passageiros e limitados à duração da vida terrena. Então, acabou a vida, acabaram-se os gozos, que a gente não leva nada daqui, né? Com excesso ou apego, trazem ansiedades e tédio. Se a gente se apegar muito à busca desses gozos, né, ou dessas questões materiais, nós vamos entrar nesses processos de ansiedade e tédio que nos levarão aos tormentos que a gente vive, né? Gerando tormentos para o espírito. Então, onde vem a origem dos tormentos? Na busca equivocada dos nossos gozos, né? E a limitação dos gozos da alma são imperecíveis. Acompanham o espírito após a morte do corpo físico, né? Vai para sempre. Felicidade. Base do necessário. Livro dos Espíritos, na questão seguinte, que eu parei em 921, né? 922, ela vem falar que para a vida material, o necessário, né, é a base da felicidade. O necessário para a nossa manutenção, né? Não preenche, mas não preenche o vazio existencial. Então, mesmo, né, sabendo que a base do necessário bastaria para a felicidade, como ela ainda está no campo material, ela não preenche o vazio existencial. Base na verdadeira felicidade, paz de consciência, fé no futuro. Papel da felicidade para aquele que tem os gozos da alma, né? Então, a gente queria trazer essa visão mais otimista, né, em relação aos tormentos. Otimista no sentido em que nós podemos evitá-los, está em nossas mãos. Por isso eles são voluntários, porque nós, muitas vezes, nos comprazemos neles, desejamos eles, fazemos mesmo sabendo que ele poderá nos trazer os prejuízos que ele nos traz. Então, que a gente, para combater, né, que a gente busque viver, como traz aqui, a caridade, nos seus aspectos mais amplos, né, que possa
É isso, Débora. Muito bom, muito esclarecedor. Obrigada, Américo. Eu fiquei pensando que uma coisa que nos ajuda muito a colocar tudo isso em prática, né, é a máxima de Jesus, né, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós, né. Eu acho que isso aí é um parâmetro que ajuda muito a gente a ir aos poucos fazendo essas construções, né, do amor, da caridade, né, e eu acho que nos ajuda tanto conosco, quanto, por exemplo, quando a gente está, né, no processo de educar um filho, né, eu acho que tudo isso, porque como que a gente vai dizer para um filho como agir diante de uma situação, né, que acontece? Quando a gente traz esse paradigma aí de Jesus, né, a gente auxilia e traz, né, essa verdade aí da consciência, né, Uhum. que sinaliza. Mas é isso, nós agradecemos muito, né, e vou pedir à Márcia para fazer a prece para nós, por favor. Então, oremos. Jesus, Senhor, médico da nossa alma, agradecemos, Senhor, por estes momentos em que pudemos mergulhar nas vossas orientações. Auxilia-nos, Senhor, a fortalecer a nossa vontade, modificando os centros dos nossos interesses. Senhor Jesus, já nos orientastes que os fracos, os sofredores e os doentes são os vossos filhos prediletos. Possamos nós, Senhor, desenvolver compaixão, especialmente neste mundo e no nosso país, onde graça, a fome, a doença, o frio, a sede, possamos, Senhor, ter a percepção adequada para ver onde outros passam indiferentes. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de seguir as vossas pegadas. Ilumina a nossa mente, para que possamos verdadeiramente ver e compreender qual é o nosso papel como cristãos. Abençoa nossa noite, nossa família, nossos amores, que possamos, Senhor, adormecer em paz e seguir aprendendo ao lado desses amigos que nos dirigem. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada, Américo. Obrigada.